Shalom, amadas, tudo bem? Olha, vem com uma palavra aqui que vem desbravar a nossa mente, em nome de Jesus. Bom, eu vou ser um pouquinho mais rápido porque o texto é grande e conforme, sabe, a gente é inspirada pelo Espírito Santo, ele nos mostra mais coisas e agora tem coisas muito importantes para poder você anotar. Então separa aí seu caderninho, a sua Bíblia, separa sua caneta, tá bom? E vamos nessa embarcação aí do Espírito Santo. Vamos lá. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, tá? O tema de hoje é: sou um profeta? É uma pergunta. Muitas das vezes a gente não sabe qual é a nossa própria identidade, mas eu quero te dizer que o profeta é aquele que nasce no meio do deserto. Eu vou te provar isso. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Eu quero que você grife aí: apareceu e no deserto, tá bom? Exatamente, eu vou falar aqui algumas palavras e você vai grifando. Se não tiver na sua Bíblia palavras que sejam essas exatas, mas palavras parecidas, você grifa também, tá? Que o Espírito Santo vai te conduzir, amém? Então, vamos lá. Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Grifa também a palavra arrependei-vos. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, eu quero que você grifa para mim, para você, na verdade, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Versículo 4. E este João tinha, grifa a partir daí até o final do versículo 4, tá bom? A sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão. Grifa a partir daí até o final, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados é a palavra que precisa ser grifada. Versículo 7. E vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quero que você grifa essa parte aí, que é pesada mesmo, tá? Mas se tá na palavra é porque era para ser. Exatamente assim, ó. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pode grifar. Versículo 8. Pode grifar o versículo 8 todo, tá? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abrão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. Então vamos lá. Versículo 10. E também agora está posto, grifa essa parte, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 11, grifa ele todinho. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, para fechar. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e
recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quero dizer para você que hoje, nesse momento, nosso videozinho vai demorar um pouquinho, tá bom? Vai ser igual de sexta-feira, beleza? É entender que profetas nascem mediante ao deserto que estão passando. E quando você destringe a Bíblia, você consegue entender que de fato o profeta ele só é levantado no momento de caos, ok? Então preste atenção na geração que nós estamos hoje, tá? Embora se levantem muitos falsos profetas, mas há uma pergunta para você hoje. Você é uma profeta, uma profetisa no caso? Você é? Porque assim, eu entendi que somos profetas de Deus desde o momento em que nascemos. Nós nascemos para uma única coisa: adorar a Deus. Adorar a Deus e mostrar que nós podemos sim vencer. Porque Jesus venceu. A questão seguinte é: como que eu entendo que sou profeta? Eu entendo pela minha estação. A estação na qual eu estou agora nesse momento é uma estação desértica. Ou eu passei há uns meses atrás uma estação desértica. A questão toda que a palavra de Deus quer dizer é que o homem foi criado para pisar na cabeça da serpente. Jesus ele nasceu para pisar na cabeça da serpente. Assim ele fez, ele foi um grande profeta. Somos profetas da parte do Senhor desde o momento em que pisamos na cabeça da serpente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo no meio do deserto, eu consigo vencer. Porque eu profetizo dentro da minha casa. Porque eu profetizo dentro da minha vida. Eu profetizo na vida do meu marido. Se eu sou divorciada ou viúva, eu profetizo para minha casa. Eu profetizo para os meus filhos. Eu profetizo para os meus pais. Eu profetizo, porque a palavra que sai da minha boca é a palavra de salvação e não de morte. Então, desde o momento em que eu chego, eu acordo, eu oro a Deus e eu falo: Senhor, que seja produtivo esse dia, que o Senhor esteja comigo. É isso que eu quero te dizer. Nós somos profetisas da nossa casa, porque nós entendemos que a nossa casa é a casa de Deus, é a casa de oração, é a casa de resgate, é a casa de abraço, é a casa de descanso, é a casa de alegria, é a casa também de choro, porque existem processos. Mas o que eu quero dizer é que, se você não sabe, você está sabendo agora. Você também é uma profeta do Senhor. Ah, mas isso tem a ver com dons? Tem a ver com ser filha. Somos criados para ser filhos. Se somos criados para ser filhos, temos o poder e a autoridade do Senhor para poder vencer o inferno, assim como Jesus venceu. Agora eu quero te falar uma outra situação. Lendo aqui a palavra do Senhor no versículo 2, que eu pedi para vocês grifarem a palavra arrependei-vos. Primeiro passo para poder a gente conseguir vencer o maligno, conseguir profetizar dentro da nossa casa. Não estou dizendo assim, vou profetizar um carro, uma casa, sei lá o que. Não, não é isso. A palavra que sai da nossa boca pode ser palavra de morte ou palavra de vida, ok? Então, se nós entendemos que nós não podemos falar palavras amaldiçoadas, nós entendemos que podemos sim servir o reino, ser filhas, como Ele nos sugere ser. O Senhor, Ele nos ensina que o primeiro passo é o arrependimento. Então, se você é um tipo de pessoa que ainda não se arrependeu pelos seus pecados, agora é o momento, tá? Mas se você é o tipo de pessoa que todos os dias você entende que você precisa pedir perdão, porque a graça de Deus, ela é sim abundante, mas a graça não é uma graça qualquer, a qual eu peco e daqui a pouco eu posso pedir perdão, ser um cara de pau. Não é desse jeito. Cristo sente dor, tá? Cristo morreu por mim, por você. E no momento em que a gente peca, a gente está crucificando Jesus novamente.
Então é entender nesse momento em que momento que eu estou agora, e as palavras que saem da minha boca são palavras de maldição. Se são, é o momento da gente se arrepender. Palavras que saem da minha boca, palavras de fofoca, é palavras que traz uma angústia na alma, são palavras que traz tormento, são palavras de reclamação. Esse é o momento de pensar. Arrependimento é o primeiro passo para que a gente venha entender o tempo que a gente está, a estação que a gente está. Se a estação hoje é uma estação ruim, da qual a gente tem passado, então é rever o processo. Por que eu estou passando por isso? E se eu estou passando por isso, o que aconteceu para eu passar por isso? Uma reflexão. Em qual sentido eu tenho que me arrepender, Senhor? Será que é um perdão que eu tenho que liberar? Arrependimento. Arrependimento não mata. Pelo contrário, te liberta. Te liberta daquilo que está preso. Agora vamos lá. Quero dizer uma coisa para você. No versículo 3 diz assim: voz que clama no deserto. 2 pontos. Preparai o caminho do Senhor, vírgula, endireitai as suas veredas. Existe um tempo aqui de projeção. Primeiro, a voz que está dentro de nós clama. A voz que está dentro de nós clama, ela surge no meio da escuridão. Ela surge, é um grito desesperador. Só que essa voz que grita dentro de nós, que também está alinhada com o chamado, essa voz, existe duas circunstâncias aqui. É a voz que leva o caminho ao Senhor, tá? Leva o nosso caminho ao Senhor. E também faz a gente se endireitar diante do Senhor. É muito lindo isso, porque além do arrependimento, logo que a gente se arrepende, vem dentro de nós uma vontade tão forte, sabe? De endireitar o nosso caminho, endireitar a nossa vida, endireitar a nossa mente, endireitar a nossa família, endireitar, sabe? Tudo aquilo que nos prende. Então permita que essa voz que clama aí dentro de você, dentro do seu deserto interior, permita que ela saia para fora, que ela rasgue mesmo. Permita que ela venha endireitar o seu caminho. Permita que essa voz que está dentro de você venha te conduzir, te endireitar. Permita, não tenha medo. Eu sei que é difícil porque o medo assusta, né? O medo é o início, né, de tudo. Para quê? Para nos paralisar, para nos travar. Mas você não precisa viver através disso. Você pode voar. Você não precisa ficar presa. Você pode voar. Então a questão toda é: se eu sou assim, desse jeito, então devagarzinho eu posso vencer, ok? Vamos lá. No versículo 4 diz assim, ó. E João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Sabe o que isso me traz, me remete? A religiosidade, sabe? Quantas pessoas estão dentro da igreja e são mega religiosas? Mega. E quantas pessoas estão fora da igreja e também têm as suas religiosidades? A religiosidade em si é tudo aquilo que a gente entende como ser uma vida. Só que nem tudo que vem pra mim é pra você, e nem tudo que é pra você é pra mim, porque cada um tem uma personalidade e cada um tem uma visão. Eu entendo hoje que a minha visão hoje se enquadra de formas da qual não se enquadravam antes. Por quê? Porque quando eu estava em determinadas igrejas, eu fui entendendo isso
devagar, né? Eu entendi que as igrejas em que eu frequentei, eu estava no local errado. Por quê? Porque não se tratava de igreja, se tratava da minha visão. Eu sempre tive uma visão mais, vamos dizer que jovial. Eu sempre tive uma visão da qual a palavra de Deus tem mais significância do que aquilo que o homem determina para minha vida. Então, o fato de não poder fazer certas coisas, isso daí me traz a uma questão de isso aqui não faz parte, sabe? Não faz parte da palavra. Então ali eu meio que me tornei uma rebelde dentro da igreja. Isso não é bom. Então, se você não se encaixa dentro de uma igreja a qual a visão é diferente, querida, não perca seu tempo querendo ser rebelde, porque isso traz consequências. No momento que a gente é contra um pastor, um líder espiritual, a gente traz maldição para a nossa vida. É entender que a sua identidade pertencente a você desde o momento em que você nasceu é a identidade de Cristo, personalidade, caráter e tudo mais. Tá tudo certo com isso. Agora é onde eu coloco tudo isso. A questão é como que eu vou romper com isso. É entender a minha identidade, entender a minha visão, entender o meu chamado. Como eu faço isso? Lendo a palavra, buscando a palavra. O Espírito Santo de Deus vai trazer para você a luz. Agora vamos lá. Fazer isso não traz para mim. João Batista, ele é o maior exemplo, né, de cristão. Por quê? Porque ele era cristão de verdade. Ele era cristão antes de todo mundo, porque ele já sabia do próprio Cristo. Então, ele se ousava em usar essas roupas e comer dessa forma para chamar atenção mesmo. E ao contrário dos saduceus, sabe? Dos líderes religiosos daquela época que usavam aquela vestimenta toda e tal, e ficava gritando no meio da rua para poder todo mundo ouvir uma oração, essas coisas todas. Esse tipo de religiosidade em si, ela traz sim as circunstâncias de afastamento da pessoa com Deus. Porque desde o momento que eu digo pra você assim, eu tenho o meu jeito. Eu chego em você e falo assim, não pode fazer isso. Tá, mas aonde que tá na palavra isso? Não, mas aí é isso. É porque Deus falou pra mim. Tá, mas aí Deus falou pra mim, Deus não falou com você. Você entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode ser livre dentro do evangelho, você pode ser livre, porque não se trata de religiosidade, se trata de você, entendeu? Vamos lá, no versículo 6, gente, eu separei aqui vários versículos, tá? Eu separei aqui para vocês o versículo 6, na qual diz assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessar pecados faz parte, gente, de ser profeta. Faz parte de ser filho. Eu simplesmente chego e confesso os meus pecados. Não é uma vez quando eu sou batizada, é todos os dias. Porque a salvação é individual e a gente vê isso mediante os versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos esses versículos se remetem exatamente à seguinte situação. Não basta eu ser filho de pastor. Não basta eu ter uma mãe que é obreira. Não basta eu ser, sei lá, qualquer coisa. Não basta isso. Isso não me traz salvação. A salvação é individual. Não adianta eu ter uma mãe que ora todos os dias por mim. E ela fala assim, Jesus, protege minha filha e tal. Porque se eu não creio, não adianta. Então, não se trata de ter uma pessoa, assim como diz aqui, né?
porque temos por pai Abraão. Não se trata disso, porque a própria palavra depois diz, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer um pode ser filho de Deus, desde que você aceite Jesus, desde que você confesse seus pecados, desde que você se arrependa dos seus pecados, desde o momento em que você não venha ensinar palavras torpes da palavra de Deus, desde o momento em que você não venha trazer maldição para dentro da tua casa, desde o momento em que você não venha fazer da sua vida um inferno, porque a gente não vai fazer pessoas se arrependerem e irem para Jesus por palavras. A gente faz isso por gestos. João Batista foi um grande líder. Ele foi um grande líder espiritual. Ele foi uma pessoa a qual foi projetado realmente pelo Espírito Santo para poder trazer um momento diferente. Só um minutinho, gente, meu cachorro aqui tá chorando. Toda hora ele dá um apito aqui, que ele apita, né? Enfim, a palavra de Deus traz isso para nós, essa referência. Não adianta ter vestimentas, ter um linguajar maravilhoso. Não adianta eu ser filho de pastor, filho de bispo, filho de apóstolo, filho de não sei quem, filho... Não adianta. Não adianta eu ser pastora, eu ser não sei o que, porque isso não me traz salvação. O que me traz salvação é eu me arrepender, confessar os meus pecados. É eu entender o que é Deus na minha vida. Eu me torno filha de Deus. Eu me torno parente. Eu me torno parte da casa. Eu me torno a filha adotiva, onde eu confesso que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, o meu Jesus é o meu Salvador. E se você ainda não aceitou Jesus, não perca tempo, porque o fim já está chegando, sabe? A gente já está próximo. Daqui a pouco Jesus está aí e eu quero que isso você entenda que não se trata de uma religiosidade, não se trata de uma igreja, se trata de salvação, onde a sua alma é mais importante, entende? Então essa palavra é para poder dizer que você também foi chamada para isso. Você é uma profetisa, você veio para poder ser a filhinha, sabe? Aquela coisinha cuti-cuti do Senhor, tá bom? Deus te ama. E hoje é o dia de você confessar a Jesus. Hoje é o dia de você ser liberada de todo esse caos e viver o novo de Deus. Amém?